Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, o painel Mercado de Trabalho e a Importância da Diversidade, com o advogado, doutor em Educação pela Unimep, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e a consultora e idealizadora do Conquista Consultoria Psicológica, escritora e professora, Eliana Conquista. Aqui é do Summit Êxito 2021. Eu sou Eliana Aparecida Conquista, participo da Câmara da Diversidade e Inclusão. Hoje estamos aqui para apresentarmos um bate-papo com o senhor José Vicente e ele estará aqui. Seu José, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos começar o nosso bate-papo. Então, vamos começar o nosso bate-papo. A primeira pergunta que nos foi deixada hoje é a seguinte: vocês acham que o mercado de trabalho hoje é diverso e inclusivo? O que o senhor acha, seu José? Não, eu acho que não. Eu acho que está havendo um esforço para que ele possa ter mais preocupação e ter mais inclusão nos dias atuais, por conta das mudanças, das transformações, mas ainda não alcançamos, não é, aquela possibilidade que está colocada da diversidade ser um fundamento muito importante no ambiente corporativo brasileiro. Nós ainda temos uma presença muito limitada, sobretudo de mulheres, nos cargos de gerências, nos cargos de direção, nos conselhos de administração. Nós temos uma limitação da presença das mulheres e de homens negros também em toda a estrutura diretiva e de gestão dessas empresas. Também não presença, principalmente dos jovens, através aí dos programas de formação, da mesma maneira dos programas de estagiários. Nós não temos ainda a presença adequada dos portadores de deficiência. Enfim,
nós temos uma série de necessidades, de demandas que não foi possível alcançar ainda no nosso ambiente empresarial, no nosso ambiente corporativo e também no nosso ambiente governamental, né? O governo, do ponto de vista de uma empresa empregadora, da mesma maneira, ainda não conseguiu dar conta dessa diversidade e dessa inclusão que é necessária e que nós pretendemos. Então, eu acho que não. Temos sim boas experiências, temos sim bons encaminhamentos, mas não conseguimos nem transformar isso num valor muito definitivo e nem numa prática efetiva. Muito bem, seu José. Eu também, na parte da pessoa com deficiência, ainda está muito lento, não é? Ainda só temos 49,6% de pessoas no mercado de trabalho, né? Então, depende de uma série de coisas aí, que agora nós vamos continuar a nossa fala, e aí a gente vai começar a entrar, né, nos detalhes mais específicos, né, da nossa entrevista aqui. Estudos mostram que no ritmo atual vamos levar 100 anos para que o Brasil alcance a diversidade e inclusão que representa proporcionalmente a população brasileira. O que vocês acham que é preciso para fazer para aumentarmos esse ritmo, para alcançar a diversidade e inclusão em menor tempo? Eu acho que falta a boa vontade aí de todos, né? É um conjugar da boa vontade, né, seu José? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que, junto com a boa vontade, né, que a gente poderia traduzir aí na vontade política, né, das empresas, do governo, da sociedade, há também a necessidade de um compromisso, né, das empresas, dos ambientes governamentais, dos ambientes da sociedade civil como um todo, mas, sobretudo, eu acho que as legislações que já existem, elas podem ser aprimoradas e aperfeiçoadas para colaborar, né, para que a gente não tenha que esperar todo esse tempo para fazer essa inclusão, para permitir um ambiente de igualização e de oportunização mais equitativo, né, mais isonômico. Então, eu penso que é preciso o compromisso, é preciso a responsabilidade, é preciso a vontade política, mas é preciso também que não só a lei, mas os órgãos fiscalizadores, os órgãos reguladores, os órgãos de monitoramento dessa agenda possam cumprir o seu papel e, dessa maneira, permitir, então, que o que já está disponibilizado, o que já está estruturado, seja implementado em toda a sua plenitude, né? Peguemos o exemplo da lei dos portadores de deficiência. Então, tem uma lei dizendo que toda empresa precisa ter lá nos seus quadros aquela porcentagem de deficientes determinada. Agora, o que nós sabemos é que, mesmo com a lei, muitas das empresas, por exemplo, não cumprem essa lei, transgridem essa lei. Então, nós precisamos que os órgãos que têm aí a atribuição de fiscalizar, que têm as obrigações de fazer cumprir essa lei, que eles cumpram o seu papel, né? Da mesma maneira, nós temos a lei de aprendizes, por exemplo, né, em que está a lei dizendo, olha, todas as empresas têm que ter um número de aprendizes de determinada envergadura, mas as empresas, grande parte das empresas, sejam elas governamentais, sejam elas privadas, não cumprem integralmente essa legislação. Então, nós precisamos que os órgãos de controle, né, tenham essa atenção e façam essa cobrança para que, ao final, os objetivos sejam alcançados. Então, eu acho que é necessário todas essas convergências para que a gente, ao final, possa alcançar esses objetivos. Então, e eu ainda falo mais, seu José, que eu sou conselheira lá da Vila Mariana, né, da subprefeitura da Vila Mariana. E eu tenho uma colega que trabalha com a deficiência, da pessoa com deficiência, lá na Vila Mariana. Ela levou 3 anos, seu José, para que houvesse, e lá está a maior parte das instituições que ajudam as pessoas com deficiência, não é?
Então, tem a PAI, tem a CD, tem a Derdic, a Dorina Noil, enfim. E a IANSA, que é perto da minha casa até, ali na Vila Mariana. Para se ter um piso tátil, foi muito difícil. Ela levou 3 anos. Então, eu acho assim, tem muita burocracia ainda nas nossas partes de prefeitura, de estado, de federal, órgãos públicos. Ainda existe muita burocracia. Então, coisa que poderia ser mais rápido, como o senhor falou aí há pouco, demora muito. Não é? Então, você vê, 3 anos, ainda foram fazer vários experimentos, e ela tinha que estar junto. Ela, com toda aquela dificuldade, à noite, ela tinha que estar junto com eles para estar fazendo. Era uma massa que brilhava. Como que uma pessoa com uma deficiência visual conseguiria enxergar aquilo? Então, foi angustiante para ela. Então, nós passamos por isso. Né? Então, e eu vejo a batalha dela é muito grande para muita coisa. Então, é muito, assim, não é que eles dizem não, mas demora muito para se conseguir alguma coisa. Ela tem que estar toda hora reiterando. Então, o senhor veja como não é fácil, né? Para as pessoas que têm boa vontade, que eu falo, né? As pessoas que brigam, que têm garra para fazer isso. A gente, quer dizer, essa é uma das dificuldades adicionais para implementar uma agenda dessa natureza, justamente porque a gente tem visto alguma boa vontade, a gente tem visto algum desenvolvimento, temos visto até alguma formalização, alguma legislação, mas depois a gente sempre esbarra, primeiro, no limite do orçamento, né? O governo, as prefeituras, os estados, os municípios, os órgãos como um todo, sempre colocam como obstáculo o orçamento, que sempre é curto, e depois, quando você consegue escapar do orçamento, então você tem também, às vezes, essas dificuldades e essas limitações que é da operação, né? Como é que você faz com que a medida, a política pública, que já está com recurso destinado, possa efetivamente ser operacionalizado lá na ponta. E aí a gente entra para dentro disso, que você coloca com muita propriedade, que é a dificuldade da burocracia. Então, os órgãos, tradicionalmente, os órgãos governamentais são extremamente burocráticos e o tempo que se precisa para fazer as intervenções nunca é o tempo da administração. De modo que, no mais das vezes, você fica subordinado a essa boa vontade, a essa disposição, a essa capacidade de superar a burocratização e, com isso, aquela emergência, aquela urgência que está colocada para o usuário fica em segundo plano, fica como uma segunda questão. Então, isso também é uma preocupação e é um ponto de atenção que a gente precisa ter sempre em consideração. Isso. Então, agora vamos para a terceira, seu José Vicente. Estamos indo aqui. Quais são as maiores dificuldades hoje no nosso país para promover a diversidade? O senhor já acabou respondendo. Uhum. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa? O senhor já acabou de responder aí. Mas eu acho que você acabou de trazer, talvez, o ponto central dessas dificuldades e de todas as demais, né? Ou seja, é a vontade, é a determinação, é o compromisso e o comprometimento que, sobretudo, aqueles órgãos, aqueles organismos que têm ou o dever, ou a responsabilidade, ou a obrigação moral, ética ou legal de fazer a coisa certa, né? Porque você está dizendo, e a gente sabe, e os que estão nos acompanhando também sabem, de que leis é o que não faltam, não é? De que políticas públicas já estão todas construídas, que no mais das vezes até os recursos estão disponibilizados. O que falta para a gente é gestão, é vontade, é liderança para que ao final a gente possa cumprir essas agendas. Então, no caso da diversidade, como você está anotando e nós já falamos, olha, a gente vai perceber
como eu estou anotando, as legislações, já existe legislação, né, para a inclusão do deficiente, por exemplo, já existe legislação para a inclusão das mulheres, existe legislação para a inclusão dos aprendizes, dos estagiários, dos trainees, não é? De modo que nós só precisaríamos fazer cumprir a lei. Se a gente conseguisse fazer cumprir a lei e as normas, a gente já daria um passo significativo adiante. E a gente, de novo, se perde nisso que você está apontando com muita precisão, que é a burocracia. É incrível como, para você movimentar um alfinete em qualquer direção, a gente ou esbarra na burocracia da administração pública ou esbarra também na burocracia da administração privada. Então, a gente tem como primeiro obstáculo é justamente fazer cumprir a lei, o segundo obstáculo é vencer a burocracia, e o terceiro obstáculo é uma disposição, uma vontade política daquele agente que está lá na ponta para fazer operar cada uma dessas medidas, cada uma dessas situações. Agora, tudo isso passa pelo ponto crucial de qualquer mudança, de qualquer transformação. Ele precisa se constituir, né, ser apropriado como um valor importante para aquela empresa, para aquela instituição, para aquele grupo social, para que, ao final, sendo importante, se transforme numa prioridade efetiva e, como uma prioridade efetiva, então, ele possa se desenvolver com muita velocidade. Sem que a gente coloque a diversidade como um valor preponderante na nossa sociedade, na nossa empresa, na nossa instituição, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que os seus objetivos sejam alcançados. Então, é uma mudança de cultura, é uma determinação da vontade, né, institucional, da vontade política, da vontade empresarial, e é um compromisso, né, inabalável com a justeza, com a correção e com a inexorabilidade de fazer com que essas coisas aconteçam e cumpram os seus objetivos. Então, e continuando aí no seu pensamento, na sua linha, eu fiz uma live há poucos dias aí com uma pessoa que faz parte da senadora, né? E a gente estava falando essa questão da inclusão, né? E ela estava me falando assim, olha, Eliana, entre numa empresa em que tem uma pessoa cega severa e uma pessoa com deficiência mais leve, eles dão preferência para mais leve, né? Então eu falei, pois é, né? Então nós temos ainda que fazer essas mudanças, porque a empresa ela quer que faça, né? Ela não para ela talvez seja vantagem, mas a acessibilidade, como que ela vai fazer todo esse envolvimento para que essa pessoa possa se desenvolver lá dentro, mas ela tem que fazer uma estrutura para receber essa pessoa, né? Então talvez seja mais fácil uma mais leve do que uma severa, né? Então, eu fiquei assim pensando, sabe, seu José? Eu fiquei pensando muito no que ela disse. Então, a gente parte do princípio que não é só os órgãos públicos, mas também as próprias empresas aceitarem também, porque aí elas também possam estar ajudando essas pessoas, não é? Não separando, né, por deficiência, a pessoa com deficiência é mais severa, é mais leve, poxa, dá oportunidade, que eu acho que é fundamental, e deixar a pessoa se sentir um ser integrado nessa sociedade. É isso que eu penso, né? Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Concordo em gênero e grau com você. Então é isso, seu José. E as cotas que ela fala aqui para PCDs funcionam? Sim, estão funcionando, tá? Eu não posso dizer que para as pessoas com deficiência as empresas estão contratando, sim, tá? Elas estão cumprindo, né? E está mais de 50,6%. Então está tendo esse número. Elas estão fazendo a parte delas, mas eu acho que precisa fazer muito mais, como o senhor acabou de falar. Precisamos de muito mais ainda, né? Mais empresas empenhadas, né? Pessoas
que ao fazer essa avaliação, ela seja qualificada para fazer essa avaliação também. Porque o que falta também é isso, qualificação na hora que vai fazer uma seleção de uma pessoa com deficiência, seja ela auditiva, visual, física, cognitiva, mental, não mais leve, poxa, né? Tem bastante coisas aí que temos que fazer aí, como o senhor falou, o trainee das pessoas, né? Então, vamos ver se a gente consegue, né, seu José? Com certeza. Nós temos milhares de empresas, né, no nosso país e de todos os portes. Temos as grandes empresas, mas temos as médias empresas, né, e temos até as pequenas empresas. Mas todas elas podem e devem cumprir o que determina a lei, primeiramente, mas, sobretudo, elas podem também ter uma ação muito particularizada, não é? Muito direcionada no sentido de ajudar não só a cumprir a lei, mas atender essa agenda, atender essa demanda. Então, se cada empresa cumprir com a sua obrigação, a gente teria condições de resolver esse passivo e essa necessidade com mais velocidade. Agora, de fato, é o que você está dizendo. Olha, um número significativo de empresas já cumprem razoavelmente ou cumprem até além do que determina a lei essa agenda, essa pauta dos portadores de deficiência. Então, talvez o nosso esforço agora é tentar trazer as empresas que ainda não cumpram e, sobretudo, fortalecer nessas que cumpram a necessidade e junto com a necessidade, mas também o desejo e a vontade de que isso permaneça, né? De que isso possa ser ampliado e isso possa ser consolidado para que, ao final, essa agenda possa, na sua inteireza, ser totalmente cumprida. Então, eu acho que tem esse trabalho de sensibilização importante que precisa ser feita, tem uma legislação que já está aí disponível, tem agora esse trabalho de persuasão, de convencimento que precisa ser levado para as empresas e tem, acho que espaços como esse, né, do nosso Summit, esse espaço, esse trabalho das instituições, como é o nosso Instituto Êxito, para encorajar, né, as pessoas, as empresas e as instituições no sentido de fazer com que a lei seja, como bem diz, cumprida, que essas práticas sejam aprimoradas, aprofundadas e expandidas, e para que, ao final, a gente constitua isso como, né, um ganho, como uma realização importante, né, e, por conta disso, a gente proteja, a gente faça esse monitoramento para que, ao final, a política possa ser mantida e possa ganhar uma solidificação definitiva. Então, obrigada, viu, seu José? Valeu mesmo, porque eu gostaria mesmo, porque até eu soube há pouco também, a questão de um mês, que uma empresa, a pessoa foi contratada, ela era cadeirante, né? E colocaram ela num lugar perto do banheiro. E ninguém entendeu, ela não entendeu muito bem porque que ela estava perto do banheiro. Que aí facilitaria para ela ir ao banheiro. Foi uma questão assim que foi levantada. E ela se sentiu muito mal com isso, né? Ela ficou meio triste, porque eu participo desses movimentos, né? Então o pessoal sempre está falando alguma coisa lá no grupo. E me chamou muita atenção essa fala dessa moça. Né? Ela estava se sentindo muito... mesmo ela incluída dentro da empresa, o preconceito ainda estava tendo, porque colocaram ela perto de um banheiro. Né? E depois chamaram ela tem um nome, mas chamaram, PCD. A PCD ali, ó. Isso é extremamente ruim, né? Para a pessoa com deficiência, porque ela tinha um nome. Então, o senhor vê que ainda mesmo assim, há de essas empresas olharem para tudo isso, né? Então, mesmo que busque a pessoa com deficiência, que olhe com carinho a esse lado, né? E essas pessoas que estão à volta dela também, né? Que elas possam
entender quem é. Ela tem um nome, né? Ela não é um ser extraterrestre, né? A pessoa que tem uma deficiência é cadeirante, mas e aí? Né? Então, não isolar, fazer a participação, interagir com essa pessoa. É o que falta, né? Por isso que eu falei para o senhor, é os trainees e a fiscalização sempre, para ver se está tudo de acordo, se essas empresas estão realmente, essa pessoa não está sendo segregada, que ela está ali, sabe? Ela está fazendo parte, ela está se desenvolvendo, como qualquer outra pessoa que não tenha deficiência. Então, essas oportunidades precisam se ter, mas a consciência, né? De que é um ser humano que está atrás dali. Então, é complicado. Eu fiquei muito triste com essa fala aí dessa moça. Bom, mas vamos continuando aqui. Se o senhor quiser falar alguma coisa do que eu disse aí há pouco. Mas é que eu me Em verdade, Pode falar, em se quiser. verdade, em verdade, tem essa outra dimensão muito importante também na operação de todas essas agendas, né? Porque, ao final, quem vai administrar, quem vai fazer a gestão disso são pessoas ou os departamentos nas empresas, e essas empresas e esses departamentos e essas pessoas precisam, dentre outras coisas, ter um treinamento, ter uma qualificação para trabalhar com essas agendas. E dentre esses treinamentos, seguramente, precisa ter um destaque para esse sentido, seja de humanidade, mas esse sentido de respeito às pessoas. Não é? Porque, como você está bem anotando, às vezes tem-se a ideia de que você está trazendo um estorvo para dentro da empresa e, por conta disso, o tratamento que se dispensa a ele é um tratamento que não destaca e não reconhece esse respeito que tem que se ter com uma pessoa, independentemente se ela é portadora de deficiência, se ela é uma pessoa negra, se é um jovem aprendiz, se é um estagiário, ou seja, isso daí entra dentro desses valores empresariais, né, aqueles que são mais reconhecidos e valorizados, que é o tratamento igualitário, é o tratamento do respeito, né, à pessoa humana, ou o tratamento civilizado que nós precisamos disponibilizar para todas as pessoas, independentemente de qualquer condição. Então tem disso também, porque no mais das vezes, ou em muitas vezes, essa relação, esse tratamento, esse acolhimento, é um acolhimento que se dá sem esses fundamentos, né, do respeito à pessoa humana. Então, da mesma maneira, junto com a lei, junto com a vontade, junto com o compromisso e o comprometimento, é indispensável também não só treinar as pessoas para trabalhar com essas agendas, mas, sobretudo, garantir que o tratamento que essas pessoas tenham dentro das organizações seja um tratamento que reconheça e que, da mesma maneira, relacione com ela como se relacione com qualquer outro trabalhador, com qualquer outro daqueles membros que integram aquele ambiente empresarial, aquele ambiente de recursos humanos, aquele ambiente que essas pessoas transitam e interagem diuturnamente. Bom, senhor José, o senhor quer deixar uma frase para... Vamos encerrando a nossa entrevista de hoje aqui, né, do nosso bate-papo, mas uma frase de reflexão, e eu vou deixar a minha também, mas eu vou fazer questão de levantar. E eu gostaria que o senhor participasse dessa minha frase também. Eu sei que o senhor está com o horário aí apertadinho, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma reflexão, fechando o nosso bate-papo aqui. E eu vou deixar o meu aqui também. A reflexão que eu deixaria para todos nós é que, né, mudança é ação, não é? A mudança não é alguma coisa estática. A mudança não é alguma coisa que opera e que se manifesta por si própria. Se nós quisermos a mudança, se nós quisermos fazer a transformação, nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter uma ação objetiva nessa direção.
Então, por conta disso, para essas dificuldades que estão colocadas e para essas necessidades que estão sendo exigidas do ponto de vista de aprimoramento, de melhorias, né, de transformação das grandes desigualdades e iniquidades sociais, nós precisaremos sempre ter uma atitude, ter uma ação objetiva no sentido de promover essa transformação. Então, que todos nós tenhamos primeiro essa certeza e, diante dessa certeza, que tenhamos uma ação, né, objetiva, no sentido de contribuir para o aprimoramento, para as melhorias, para as transformações que essa agenda que nós estamos conversando está a exigir e que a sociedade como um todo, né, precisa. Né? Ação para a gente mudar as coisas que estão fora do seu lugar e para a gente, ao final, alcançar, né, esse aprimoramento que precisamos ter na sociedade brasileira, que precisamos ter, né, em todos esses caminhos que estão a nos desafiar, inclusive nesse da inclusão e da valorização da diversidade no ambiente empresarial, mas também em toda a sociedade. Ação para que a gente possa fazer a mudança, para que a gente possa alcançar a transformação. Muito obrigada, seu José. E eu vou deixar a minha aqui. Eu gostaria que o senhor participasse antes de sair, por gentileza. A minha é essa Pois aqui. não. As minhas muletas, elas são a extensão do meu braço, para que eu possa me locomover. Não é a capacidade de atuação, a minha capacidade de atuação. Não nos segregue, inclua-nos com amor e carinho. Somos capazes, mas precisamos que vocês, empreendedores, acreditem em nosso potencial e, com certeza, vocês não se arrependerão. Essa é meu final a vocês. Muito obrigada. Agradeço imensamente. E a Conquista, que está aqui participando, que é a minha consultoria. E eu agradeço imensamente ao senhor a oportunidade de estarmos aqui hoje, juntos. O meu muito obrigada, Nayara, de ter nos colocado juntos hoje. E tudo de bom, seu José. A nossa luta continua e nós vamos continuar sempre a nossa luta. A pessoa com deficiência pode garantir a minha luta, que eu continuarei. A Conquista é isso, a Conquista é amor, tem vários projetos e eu estou firme e forte, seu José, buscando essa mudança. E eu vou fazer 65 anos e eu quero continuar ainda por muitos anos brigando ainda, seu José. Tá bom? Muito obrigada, viu, mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Tchau, seu José. Fala pessoal, você sabia que enquanto eu e você estamos lutando para conquistar os nossos sonhos, há muitas pessoas que estão lutando para conquistar seus direitos mínimos de ser quem elas são? Então você, com o papel de líder e gestor na sua empresa, o que você tem feito para organizar a sua empresa para que todos caibam nela e ninguém fique de fora?